Minha filha, Anita Vitória Ribeiro Bentvogen, 16 anos, uma jovem saudável de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ela sempre foi uma menina muito ativa e sadia, fazia zumba e exercícios físicos. Porém, após a segunda dose da vacina Pfizer, em 20 de 10 de 2021, começamos a perceber que ela começou a ficar muito indisposta. Apresentava muito cansaço físico, ficou sem ânimo até para caminhar. Muito cansaço físico e mental também. Dias depois começou a apresentar diarreia e vômitos. Levei ao hospital e disseram que poderia ser virose. Os médicos deram medicação. Os sintomas de diarreia melhoraram, mas ela continuava a apresentar muito cansaço e não conseguia nem levantar da cama. Cheguei a pensar que seria por conta do calor, mas não. Conforme os dias foram passando, ela apresentava pouca melhora. No dia 20 de 1 de 2022, ela não acordou bem, se queixava de dores no estômago, vomitou. Mais tarde, ela teve um desmaio. Chamamos a ambulância, ela estava com os sinais muito fracos. Chegando no hospital após a análise do médico, ele me disse que minha filha estava muito mal, que havia faltado oxigênio no cérebro e que ela ficaria com sequelas muito graves. Disse também que seria necessário entubá-la, mas apenas 2 horas após a entrada no hospital, o doutor que estava cuidando de minha filha me chamou para dizer que ela havia ido a óbito. Minha filha, uma garota maravilhosa e amorosa, e que era uma linda jovem, saudável, faleceu em 20 de 1 de 2022, às 15h14, exatos 3 meses após a vacina. No atestado de óbito consta causa indeterminada. Juliana Pereira Souza, de apenas 12 anos, foi inoculado com a primeira dose de Pfizer em 5 de 11 de 2021. Faleceu em casa, em Imperatriz, Maranhão, no dia 10 de 11 de 2021, apenas 5 dias depois da vacinação. A causa da morte foi infarto. Meu filho Cássio Nunes Machado era um jovem saudável de 32 anos, morador de Pântano Grande, Rio Grande do Sul, sem vícios e muito trabalhador. Foi inoculado com a segunda dose da vacina Pfizer em 30 de 8 de 2021, às 8 horas da manhã. Por volta das 16 horas, ele começou a passar mal, com dor no peito, sentia dores no pescoço, muita dor de cabeça e dizia que até os dentes estavam doendo. No mesmo dia, o levamos à emergência do posto de saúde. Os médicos fizeram o teste de Covid e deu negativo. Enquanto ele estava sendo monitorado pelo médico, ele ficou pior e a pressão arterial dele chegou a ficar 4/5. Tiveram que fazer 2 adrenalinas nele. Além de várias outras medicações, ficamos até às 23 horas naquele posto. O médico chegou a dizer que seria melhor encaminhá-lo ao hospital. Mas conforme a pressão do meu filho melhorou, ele liberou meu filho para ir para casa. Nos dias que seguiram, ele continuou se queixando de dores de cabeça e dores no peito. Alguns dias depois, retornamos ao posto de saúde e o médico disse que ele deveria tomar remédios de 6 em 6 horas e que isso era apenas uma enxaqueca. Então saímos de lá, acreditando no médico, porém, como as dores não melhoravam, 5 dias depois o levamos ao médico particular, que também diagnosticou enxaqueca e que não era reação da vacina e apenas receitou Cefaliv. Dias após, como ele não melhorava, voltamos ao retorno da consulta particular e pedi ao médico alguns exames como tomografia e ecocardiograma, mas o médico disse: não vamos esperar até segunda-feira. Então o encaminhamos para fazer alguns exames. Era quinta-feira, eu queria muito ter feito os exames no meu filho. Eu não estava pedindo nada de graça, eu iria pagar pelos exames. Penso que se tivéssemos feito os exames naquele mesmo dia, no dia seguinte teríamos os resultados.
mostrando o que meu filho tinha, e isso poderia ter ajudado a salvar a vida dele. Foram 12 dias correndo com ele, e apenas escutávamos 2 médicos que era apenas enxaqueca. No dia 11/9/2021, sábado, logo após o almoço, ele sentiu uma forte dor de cabeça e pediu para tomar um cefalívio. Então ele se deitou no sofá. Saí com minha filha e ele ficou em casa com meu esposo. Liguei para ele às 13 horas e ele disse que a dor tinha melhorado um pouco por volta das 13h30. Cássio ainda estava deitado no sofá, usando o celular e conversando com os amigos, quando de repente meu esposo ouviu um grito, saiu correndo até ele e o encontrou caído e desacordado. Meu marido tentou reanimá-lo, mas ele não reagia. Então meu marido, junto com meu outro filho, levaram Cássio para o pronto-socorro, mas ele já saiu de casa sem vida. Na chegada ao pronto-socorro, eu vi meu filho Cássio. Ele estava com uma coloração arroxeada, quase preta, próximo às orelhas e costas. Lá tentaram reanimá-lo, deram choque, entubaram, mas nada adiantou. O médico nos chamou e informou que ele havia falecido. Nós perguntamos o que tinha acontecido e se isso era reação da vacina. O médico disse que foi uma morte súbita. A gente não sabe dizer o que foi. Nossa família ficou tão consternada que não quisemos fazer autópsia, pois nada traria nosso filho amado de volta, e isso só traria mais sofrimento. Olá, meu nome é Robério, de Petrolina, Pernambuco. Para que os demais saibam, perdi meu companheiro Jocélio Pereira da Silva, 41 anos, que sofreu um AVC hemorrágico severo apenas 24 horas após ter tomado a segunda dose da vacina Pfizer, em 29/8/2021. Não foi uma coincidência, apesar dele ser hipertenso nos dias anteriores e estava bem. Dormiu bem, acordou bem e sofreu AVC hemorrágico de repente. Só tinha 41 anos. É uma dor que há 2 meses não diminui. Estávamos casados há 10 anos e tínhamos muitos projetos de vida. Moacir Tomás Neto, de 61 anos, era vaqueiro de Jatobá, Pernambuco. Recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca em 4/5/2021. Os efeitos colaterais vieram no mesmo dia. Sentiu muita dor de cabeça, tremores no corpo, calafrios, febre, choque no corpo e falta de ar. Faleceu no dia 30/5/2021, 26 dias depois da vacina. Em sua declaração de óbito, traz como causa choque cardiogênico, síndrome respiratória aguda grave, Covid-19, hipertensão arterial sistêmica. Os familiares estranham, pois era um homem saudável, forte e ativo. Sou mãe de Maria Eduarda Fernandes Souza, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela tinha 22 anos quando faleceu, no dia 4/8/2021. 14 dias após ser inoculada com a AstraZeneca. Ela se vacinou no dia 21/7/2021. No dia seguinte ficou de cama com dor de cabeça, dores no corpo, no braço e enjoos. Achamos que seria uma reação normal pós-vacina. Os dias foram passando e a dor de cabeça era frequente. No dia 1/8/2021, 11 dias depois, ela foi ao hospital da Restinga, aqui em Porto Alegre, pois a dor de cabeça estava muito forte. Lá, foi medicado para cefaleia moderada, com ibuprofeno na veia. Esta já foi uma negligência médica enorme, pois ela já estava dando indícios de um AVC. No dia seguinte, 2/8/2021, ela acordou com fraqueza, ficou na cama, conversava, almoçou e daí começou a vir tudo à tona. Perdeu o tato da mão direita, seguindo de fala enrolada e uma sequela de gritos horríveis. O SAMU foi chamado, mas demorou para chegar. Foi examinada,
verificada a glicose, pressão, tudo normal. Foi levada ao hospital de clínicas de Porto Alegre. Chegando lá, ao sair da ambulância, ela vomitou. Foi levada para a emergência. Encaminharam para uma tomografia. Logo após, o neurocirurgião me chamou, disse que o caso dela tinha risco de morte e, se sobrevivesse, teria grandes sequelas, pois ela havia tido 2 tromboses, uma na perna e outra no pulmão. Causaram um AVC hemorrágico. Na madrugada, me ligaram que ela havia sido entubada, estava em coma e na UTI. A cada conversa com os médicos era uma notícia pior, mas eu tinha esperança até que minha filha iria sobreviver e voltar para casa. No dia 4/8/2021, 14 dias depois da vacina, nos foi dada a notícia de sua morte cerebral e que teriam que desligarem os aparelhos. Minha filha iria fazer 23 anos no dia 22/8/2021, mas não conseguiu. Sua vida, seus sonhos, sua maternidade foi interrompida por esse experimento. Ela deixou uma filha de 3 anos e meio. Muitas saudades. Quero justiça, pois minha vida nunca mais será a mesma. Ainda estou afastada do trabalho, tomo antidepressivo. Minha netinha tem na sua cabecinha que a mamãe dela ainda vai voltar. Infelizmente, não vai. Vou relatar com muita dor o que aconteceu com meu filho Guilherme Alves Silva, meu único filho, um garoto de apenas 13 anos que era extremamente saudável e um atleta. No dia 6/2/2022, data de aniversário do meu esposo, passaríamos o dia em um resort para comemorar a data. Estávamos nos divertindo muito e meu filho adorando o passeio. Eu estava registrando tudo, fazendo muitas fotos da minha família e nunca imaginei que aquelas seriam as últimas fotos de meu filho. Meu amado filho Guilherme brincou na piscina por meia hora, saiu, veio até mim e me pediu a toalha. Enxugou o rosto, pediu o celular e foi sentar-se em uma cadeira, mais ao fundo do local. Após alguns minutos, sua tia foi falar com ele e percebeu que ele estava imóvel, com a perna esticada, celular caído no chão e olhando para o horizonte. Então tentou chamar sua atenção e perguntou se estava tudo bem. Como ele não respondia, ela elevou suas pernas. Ele caiu da cadeira e começou a se debater, fechando as mãos e querendo morder a língua. Ela gritou por socorro e imediatamente chamamos o SAMU. E a médica do local se apresentou, iniciou alguns procedimentos cardíacos, disse que ele ainda estava com o pulso. Enquanto isso, meu esposo auxiliava com respiração boca a boca. A médica questionou se havia algumas medicações no local, mas não havia nenhum recurso disponível. Infelizmente, após várias tentativas de reanimação, começou a sair sangue pelas narinas e boca de meu filho. Após 40 minutos o SAMU chegou, mas nem tinha material para socorro. Tinha somente oxigênio que acabou alguns segundos depois e tampouco médico, somente socorrista. Fizeram outra tentativa para reanimar o meu filho, até que outra viatura, desta vez com o médico, chegasse. Foram 30, 40 minutos tentando reanimá-lo, até anunciarem o óbito de meu amado filho. Encaminharam o corpo de meu filho ao IML. Entretanto, passaram pelo pronto-socorro e daí direto para a funerária. Quando questionamos sobre a necrópsia, nos foi falado que, por ser morte de causa natural, não haveria necessidade de tal procedimento. Estamos arrasados com o falecimento de nosso amado filho. Guilherme era uma criança saudável. Ele era um atleta e não tinha absolutamente nenhuma comorbidade. Meu filho foi inoculado com as 2 doses da vacina contra a Covid-19 Pfizer. A primeira em 13/8/2021 e a segunda dose em 11/11/2021. Aqui em Rio Branco, Acre, após o falecimento de meu filho, vimos as câmeras de segurança do local e, num certo ponto, conseguimos perceber o Gui colocar as mãos no peito, esticar o braço para trás do corpo
e fazer uma expressão facial de dor. Essa imagem não sai da nossa cabeça e nos questionamos se meu filho poderia ter tido um infarto. Queremos uma resposta, queremos saber quem irá se responsabilizar. Estamos em grupo de apoio às vítimas das vacinas e encontramos muitos casos como o de meu filho. Eu sou Moisés e Guilherme Rian Barbosa Gomes, de apenas 20 anos, é meu enteado. Moramos em Jundiaí, São Paulo. Após a primeira dose de Pfizer, em 26/8/2021, ele teve convulsão, mas recuperou-se bem. Mesmo assim, tomou a segunda dose da vacina da Pfizer, em 25/11/2021, pois seu trabalho exigiu para a admissão. Depois de 5 dias, começou o quadro de epilepsia, passou a ter convulsões e perda de memória. Foi hospitalizado em 2/12/2021. Está na UTI do Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí, São Paulo, há mais de um mês. As convulsões não param, então está em coma induzido. Ainda não há melhora. Quando obrigarem você a tomar esta vacina para manter ou ser admitido no emprego, lembre-se deste caso. Se você apresentar uma reação adversa grave, ninguém assumirá responsabilidade. E o SUS tem limitações para dar o suporte necessário. Os médicos disseram que foi da vacina, porém nenhum profissional está conseguindo resolver o caso do meu filho. Guilherme ficou em coma até o dia de seu óbito, 10/3/2022. Meu filho Juliano Alves da Silva, 34 anos, de Ubatuba, São Paulo, recebeu a primeira dose de AstraZeneca em 17/8/2021 para manter seu emprego. Na mesma semana, começou a sentir tonturas, visão fraca, perda de força do corpo. Após 2 semanas, já não conseguia andar mais. Em 20/10/2021, foi feita uma tomografia crânioencefálica, onde apresentou injúria vascular isquêmica, acidente vascular cerebral, com sequelas significativas. Ele já não anda, não fala, está agitado, seus membros superiores e inferiores estão hipertrofiados. Ele tem que usar fraldas e se alimentar por sonda nasoenteral. Apresenta sinais de grande sofrimento, está hipersecretivo, correndo risco de ter uma broncoaspiração. Está apenas sob meus cuidados, já que o sistema de saúde preferiu não interná-lo. Juliano, antes de se inocular, tinha uma vida normal. Trabalhava, trazia o sustento para sua casa. Foi coagido pela empresa a se vacinar, sob ameaça de perder seu emprego. Hoje se encontra incapacitado, com a saúde debilitada. Foi demitido logo após o ocorrido, pela mesma empresa que exigiu a vacina, deixando ele e sua família completamente desassistidos. Hoje passamos dificuldades e ele corre sério risco. Juliano foi transferido ao hospital, sofreu mais 5 AVCs, sendo AVC tronco cerebral que o levou a óbito em 11/3/2022. Nesse tipo de AVC, o fortalecimento de sangue é interrompido, afetando o tronco cerebral, a parte do cérebro acima da medula espinhal, que regula a respiração, pressão arterial e frequência cardíaca. Minha filha, Vanessa Martins Figueiredo, de 13 anos, recebeu a vacina Pfizer no dia 5/11/2021. Apenas 5 dias depois começaram os vômitos e depois um olho paralisou. Chegando no médico, ele disse que era paralisia de Bell. Pediu tomografia e um hemograma, que resultaram sem alterações. Ele receitou corticoide por 5 dias para tratar a paralisia. Depois do último dia do tratamento, ela piorou muito. A voz enfraqueceu e foi perdendo os movimentos. Foi piorando a cada dia, cada vez mais. Precisou usar fraldas, cadeira de rodas, até que não conseguia se mexer por completo. Então a levei ao hospital de Araranguá, Santa Catarina. Fizeram um exame de medula. A princípio diziam que ela havia sofrido um AVC isquêmico. Depois descartaram o AVC e diagnosticaram encefalite.
uma inflamação no cérebro. Ela precisou ser entubada, pois já não respirava, nem se mexia sozinha. Ela precisava de uma transferência, pois naquele hospital não havia neurologista. Conseguimos vaga no Hospital Joana de Guzmão. Ela foi transferida de avião do SAMU, uma UTI móvel. Desde a entrada no hospital até o dia do óbito, fizeram muitos exames de sangue, tomografia, ressonância, raio-x, ultrassom e não achavam nada. Suspeitavam de inflamação no cérebro causada por um vírus. No domingo, ela piorou ainda mais. Fizeram novos exames na segunda-feira de manhã. Me chamaram e disseram que havia feito tudo o que estava ao alcance e só um milagre poderia salvá-la. Disseram que se fosse um problema no coração, pois a pressão estava baixa, eles poderiam bombear o coração para aumentar a pressão, mas como não era, não podiam fazer nada. E ela seguia com pressão baixa e febre alta. Deixaram-me ficar ao lado dela. Eu pedia para ela lutar pela vida, até que o médico colocou a mão no ombro. Mãe, o coraçãozinho dela parou. Ela só deu mais um suspiro e veio a falecer. Os sintomas apareceram 5 dias depois de vacinada. Ela começou com vômitos, depois piorando cada dia, cada vez mais. Não apresentava melhora, só piorava. Ela faleceu no dia 10/1 de 2022, 2 meses depois, e os médicos falaram que nunca viram um caso igual. Pediram autorização para a necrópsia, até para eles alertarem outras mães do que havia ocorrido. A cada exame que eles faziam, o resultado descartava as outras hipóteses. Foi a vacina. A minha filha era saudável, a minha filha tomou a vacina, a minha filha adoeceu e morreu. A Secretaria de Saúde não entrou em contato comigo. Um jornalista me informou que a Secretaria de Saúde estava no caso. Quando eu fui fazer o atestado de óbito, a juíza de paz veio me dar os pêsames e disse que a vigilância estava no caso, mas nunca fui procurada. O laudo que recebemos do hospital ficou pronto e o resultado foi inconclusivo. Se ela tivesse tido um câncer, uma meningite, alguma doença, eu saberia que ela havia morrido dessa doença, mas minha filha era saudável, forte e bagunceira. Eu não sei por que ela morreu. Qualquer mãe ou pai gostaria de saber a causa da morte de sua filha. Minha neta, Yasmin Pereira de Oliveira, uma garota saudável de apenas 15 anos. Ela sempre foi muito ativa, cheia de energia, adorada pelos professores e amigos. Uma menina que adorava esportes, amava dançar, cantar e estar com as amigas. Nunca teve problemas de saúde. Foi inoculada com a primeira dose de Pfizer em 5/10/2021 e em seguida apresentou febre por vários dias. Em 23/12/2021, recebeu a segunda dose da mesma vacina. 3 dias depois, começou a apresentar alguns sintomas, tais como muita sonolência e cansaço, febre, vômitos e diarreia. Foi medicada com antitérmico, medicações para enjoo e muito líquido e soro para hidratar. No dia 30/12/2021, ela amanheceu com os olhos muito amarelados e então a levamos à UPA. Chegando lá, os médicos colheram diversos exames. Disseram que ela estava com uma alteração no fígado e que seria necessária a internação. Naquele mesmo dia, ela foi levada para fazer um exame e na ambulância chegou a vomitar muito sangue. Quando cheguei para a visita no dia 31/12/2021, por volta das 10 da manhã, minha neta estava entubada. Nesse mesmo dia, ela foi transferida para o Hospital Albano, em Franco da Rocha, São Paulo. Seu estado de saúde só piorava. No hospital, os médicos disseram que seus órgãos estavam entrando em colapso. Tentaram até fazer hemodiálise, mas não houve melhora. Mais exames foram feitos, mas até o momento não tive acesso aos resultados. Yasmin não teve melhora e no dia 8/1/2022 veio a óbito. No atestado de óbito consta causa indeterminada. Sou mãe da Isabela Correia G. de Souza, de Resende, Rio de Janeiro. Minha filha, de 18 anos, tomou a terceira dose da Pfizer no dia 25/1/2022. No dia 2/2/2022, no período da tarde, começou a sentir formigamento na língua
Ao anoitecer, dores e formigamento nas pernas. Depois foram subindo e se espalhando por todo o corpo. As dores eram fortíssimas. Às 5 da manhã, decidimos levá-la ao hospital da Unimed, como ela já tinha um quadro de depressão com medicação registrada. O médico examinou e disse que era ansiedade. Ali foi medicada com uma injeção para a dor. Mais tarde a dor ainda não havia passado, então deu alta e receitou um remédio para tomar em casa, que a dor ia passar. Mas as dores continuavam. O médico do turno reafirmou ser ansiedade. Receitou gotinhas e recomendou que ela pensasse em coisas boas. A dor persistiu. Ele disse que poderia ser um problema na coluna. Como não havia ortopedista, pediu que retornássemos no dia 4/2 de 2022. Assim fizemos, mas o ortopedista nem a examinou e voltou a falar em ansiedade. Implorei por um exame. Ele respondeu que o exame não daria nada, pois ela tinha ansiedade. Então acabou nos encaminhando para o clínico geral, que também diagnosticou ansiedade. E ainda afirmou que enquanto minha filha não colocasse na cabeça que a dor ia passar, a dor não ia passar. Mesmo nós duas chorando no consultório, que havia 3 dias que ela estava sofrendo de dor, ele disse que a dor estava na cabeça dela. Novamente implorei por exames e, com má vontade, ele pediu exame de sangue e urina e receitou remédios para a dor no soro e a deixou na maca, aguardando por um longo período. Da cintura para baixo ela já estava paralisada. Houve troca de plantão e novo médico nos liberou para ir para casa, pois os exames estavam normais. Eu disse que não poderia, já que ela tinha perdido os movimentos. Ele respondeu que se eu quisesse ela seria internada, mas só seria medicada com a chegada do neurologista só no dia seguinte, e assim aconteceu. Quando amanheceu o dia 5/2 de 2022, entrou um médico e examinou minha filha. Ela já havia piorado, não conseguia mexer as mãos, braços e não conseguia nem sentar mais. Estava com falta de ar, não conseguia comer, voz fraca, olhos embaçados e reclamando que estava enxergando duplicado. Esse médico disse que ela estava com reação da vacina e pediu exames para confirmar diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Foi encaminhada para a UTI e entubada ali. Ela ficou 17 dias e veio a óbito no dia 21/2 de 2022. Foi desumano o que fizeram com ela. Não acreditaram em sua dor e permitiram o avanço da doença. Ela só foi piorando, chegou a fazer traqueostomia, passou a ter febre e não resistiu. Sofreu 2 paradas cardíacas e veio a óbito. Minha filha estava de alta da medicação da depressão há 4 meses. Ela tinha apenas asma e leve e hipertiroidismo e nunca teve problemas no coração. Temos um exame do coração recente, mas colocaram na causa da morte choque séptico refratário, polirradiculoneopatia aguda, asma, hipotiroidismo e depressão. Estou revoltada com essa vacina e com a Unimed de minha cidade. Eu sou Arlene Graff, moro em Blumenau, Santa Catarina. Sou mãe de Bruno Oscar Graff, um jovem de 28 anos que era totalmente saudável e ativo. E para que ele pudesse se mudar em 2022 para se casar, ele tomou a vacina AstraZeneca no dia 14/8 de 2021. Na semana seguinte, teve calafrios, dor de cabeça, foi medicado. Ao amanhecer, dor de cabeça estava mais forte e foi ao hospital. Recebeu medicações e alterações no exame de sangue, plaquetas baixa, 90.000 e PCR alto, 113. O exame de Covid-19 deu negativo. A suspeita era dengue, foi internado.
No dia seguinte, 24/8 de 2021, recebeu a visita da mãe à tarde. Às 9h30 da noite, a família foi chamada ao hospital. No prontuário médico consta que, às 19 horas, Bruno reclamou de dor no braço, dor de cabeça, havia aumentado, visão turva, depois começou a balbuciar, perdeu o movimento de um lado do corpo e, logo em seguida, Bruno havia sofrido AVC hemorrágico, tirando-lhe a vida. A família doou seus órgãos. Foi feito um exame chamado anti-heparina PF4 autoimuno, que comprovou a relação com a vacina. Eu não sou fake news, eu sou real. Esta é a verdade. Eu pergunto, por que não nos informaram dos riscos? Por que não informam a população em geral quais as reações adversas? Algumas delas fatais, outras deixam sequelas nas pessoas. Na certidão de óbito de Bruno consta como causa AVC hemorrágico decorrente de trombocitopenia trombótica imune, e o laudo confirma ser decorrente da vacina. Olá, sou Carolina, irmã de Graciela Aiko Sakamoto Oshiro. Somos de Buriti, Mato Grosso do Sul. Minha irmã, com 45 anos, morreu no Dia das Mães, 9/5 de 2021, 17 dias depois de ser inoculada com a segunda dose da AstraZeneca, o que ocorreu no dia 22/4 de 2021. 17 dias antes, ameaçou que, se fosse obrigado, não abriria o corpo e colocaria Covid no atestado de óbito. Após 4 meses veio o laudo: trombose na perna e embolia pulmonar. Minha irmã era uma pessoa extremamente saudável. Olá, sou mãe do Felipe Henrique Cardoso, de Londrina, Paraná. Com apenas 15 anos, 1,83 metros de altura, era um garoto saudável, esportista, jogava bola por horas, andava de bicicleta 15 km, ida e volta com o pai por cidades vizinhas. Nunca relatou dor alguma. Eu estou desenganada pelos médicos. E Felipe sempre me dizia que não iria suportar me perder. Mal sabíamos que eu iria perdê-lo primeiro. Fui vacinado com Pfizer no dia 1/11 de 2021. Estava bem, mas 5 dias depois relatou uma dor de cabeça e foi medicado. À tarde foi andar de bicicleta com seus amigos. Na volta, sentiu falta de ar e desmaiou. Os amigos chamaram o SAMU. Quando este chegou, viram que seus batimentos cardíacos estavam fracos. Chamaram então os paramédicos que tentaram reanimá-lo. Felipe sofreu um infarto em 6/11 de 2021, apenas 5 dias depois da vacina. Olá, meu nome é Lígia. Meu irmão, Osni Marinzenk, tinha 52 anos, de Curitiba, Paraná. Era jovem e sem comorbidades, saudável, cheio de vida. Tomou a primeira dose da Pfizer em 6/6 de 2021. 20 dias após ser inoculado, começou a sentir fortes dores abdominais. No dia 2/7, deu entrada no Hospital Vita, em Curitiba. Depois de um check-up, foi constatado embolia digestiva. Precisaram abri-lo todo para conseguir tirar a necrose e o entupimento de veia, trombose. Ficou 9 dias internado. O médico liberou para casa. Após 15 dias em recuperação, em 7/8 de 2021, morreu, dormindo com miocardite. Na recuperação em casa, a cada minuto, agradecia a Deus por mais uma chance de vida. Ele queria muito viver. Ele não ia tomar a segunda dose. Sabia que o experimento havia acabado com ele. Ando lutando e ajudando também algumas pessoas. Me sinto igual a Arlene quando vejo a foto dele na fila da vacina, todo feliz. Ele estava indo para o abatedouro. Está difícil, muita dor, mas Deus está conosco. Olá, me chamo Gabriela. Meu pai, Renilton Lopes do Nascimento, de 61 anos, morava no Rio de Janeiro.
Ele corria, se exercitava e, apesar de hipertenso e diabético, tomava as medicações dele. Mas era glifage e medicação para pressão, nada de insulina. Nunca na vida teve intercorrência hospitalar por pico hipertensivo ou glicêmico. Passou o final de semana comigo super bem. Na segunda-feira, 19/7/2021, fui trabalhar e ele foi tomar a segunda dose da AstraZeneca. Logo após ser inoculado, ele foi a um bairro que dava 30 minutos do nosso. No caminho, ele começou a sentir dores no peito, isso apenas 1 hora após a vacina. Saiu do carro e pediu ajuda. O menino ajudou. Ele chegou no hospital com dispneia, taquicardia e, sem conseguir ler oximetria de pulso, evoluiu para a intubação. Sofreu uma parada cardíaca. Fizeram manobra de reanimação sem êxito. Meu pai já tinha tido Covid-19 em julho de 2020. Internou, não ficou muito grave e saiu muito bem, mas não resistiu à vacina. E ainda o atestado de óbito saiu como morte indeterminada. Fiz a notificação à vigilância e até hoje não obtive resposta. Helena de Marco Lavalle. Tinha 5 anos. Faria 6 em julho. Era uma criança especial, com microcefalia. Saudável, dentro das condições dela. Não andava, não falava. Mas era extremamente feliz e sorridente. Amável, amada. Uma criança que constantemente fazia exames e nunca foi apontada alterações pulmonar ou respiratória. Nunca foi apontada alterações cardíacas. Em janeiro, provavelmente, contraímos todos em casa a variante Omicron. Recebemos visita de uma amiga nossa que tem uma filhinha de 1 ano e pouquinho com Down, síndrome de Down. Alguns dias depois, elas positivaram para o Covid e nós tivemos sintomas. Tive coriza por 1 tarde. Minha esposa ficou 4 dias com o corpo dolorido e indisposta. Minha sogra, que estava aqui, também ficou 7 dias indisposta, com dores, e as 2 pequenas tiveram 1 dia de febre. Yasmin, que tem 1 ano, e a Helena, com 5 anos. Em fevereiro, a pressão da família fez com que a gente cedesse e vacinasse a Helena. Eu tenho 2 doses da Pfizer, minha esposa 2 doses da Coronavac, mas não éramos favoráveis à vacinação das crianças, mas nós cedemos. Ela foi vacinada no dia 18/2 com Pfizer. No dia seguinte, ela estava super bem, tranquila. Do dia 21 a 25, ela frequentou as aulas da escolinha perfeitamente bem. No dia 21 e 23, ela foi para a PAI, também onde ela fazia trabalho com fonoaudiólogas, psicólogas, fisioterapeutas, enfim, super bem, se alimentando bem, sem febre, nada. No dia 25, cheguei mais cedo em casa para ficar com ela, brincar com elas. Eu mesmo dei banho nelas, coloquei-a na cama e ajeitei-a para dormir. Desejei boa noite e beijei sua testa, como sempre fazia. Desejei que Deus abençoasse sua noite de sono. E no sábado, dia 26/2, depois de tomar café comigo, minha esposa foi ao quarto da Helena e veio correndo até mim, desesperada, com a Helena no colo. Ela já estava com a cartilagem da orelha roxinha e o lábio branco. Ela já estava sem circulação, temperatura baixa, já estava em óbito, já havia rigidez no corpo. Mesmo assim, eu tentei reanimá-la com massagem cardíaca durante alguns minutos. Respiração boca a boca, tentei ver se havia engasgado com algo. Corremos até o posto de saúde, que está a 10 minutos de casa, mantendo a massagem cardíaca, ventilação, mas chegando lá não tinha muito o que fazer. Pedimos choque, mas ela já estava em óbito. Ela foi levada para necrópsia e constataram o edema agudo do pulmão, que é o que consta em seu atestado de óbito. 3 dias depois, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina e a Vigilância Sanitária vieram até minha casa com o resultado de exame positivo para Covid, só que ela não apresentou nenhum sintoma, nada. Fizeram o PCR em mim e na minha esposa e deu negativo. Jogaram na conta do Covid. Cocal do Sul,
Santa Catarina. Olá, sou Alain, filho da Rosemary Ferreira Gonçalves da Silva, de São Vicente, São Paulo. Ela tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca em 22 de 4 de 2021. Logo, começaram as dores abdominais. Tomou a segunda dose no dia 23 de 7 de 2021. Em outubro, passou mal e foi internada. Teve que passar por hemodiálise no dia 2 de 11 de 2021. O quadro piorou e ela foi para o centro de terapia intensiva. Veio a óbito no dia 11 de 11 de 2021. A causa do óbito foi insuficiência renal crônica. Ela não tinha histórico de problemas renais. Olá, me chamo Orlando, morador de Santos Dumont, Minas Gerais, e gostaria de relatar o ocorrido com minha esposa, Ximena Meireles de Souza, 35 anos. Após 6 horas de ser inoculada com a primeira dose da Pfizer, minha esposa começou com as dores de cabeça. Ela foi dormir se sentindo muito mal. Ao acordar pela manhã, sentiu náuseas. Só tomou café e, na hora do almoço, não conseguiu comer nada. No terceiro dia, sentiu dores nas pernas e inchaço abdominal, passando a sentir calafrios no período da tarde e à noite. Mais dores de cabeça. No quarto e quinto dia, só conseguia dormir com as pernas esticadas, devido às dores. No sexto dia, amanheceu com muita dor de cabeça. E na parte da tarde, sofreu o AVC isquêmico, sendo atendida e encaminhada para o hospital. Ali foi atendida e transferida para outro hospital, onde teve o segundo AVC, agora hemorrágico. Ficou 10 dias lutando em coma para viver. Veio a óbito no dia 28 de agosto de 2021. Sou esposa do pastor Bruno Horta Pinto, de 31 anos, que tomou a primeira dose de AstraZeneca no dia 11 de março de 2021, por ser profissional da saúde, dentista. 2 dias depois começou a sentir uma dor forte nas costas e falta de ar. Logo depois tive um parto prematuro e nosso bebê ficou no CTI, entubado por 15 dias. Nesse período, Bruno foi sentindo muitas dores, hemorragia nasal e inchaço no tórax. Ele descrevia sua dor como se estivesse rasgando suas costelas. Ele até teve delírio, não falava coisa com coisa. Foi piorando, foi aumentando sua falta de ar e nem nossos filhos ele conseguia pegar mais no colo. No dia 2 de abril ele buscou ajuda e a médica disse que ele tinha estresse pós-traumático. Depois, em 8 de 4 de 2021, foi a outro médico que o diagnosticou com pneumonia grave, com tratamento em casa. No dia 13 de 4 de 2021, ele foi para o hospital passando muito mal, sem conseguir respirar direito, saturação abaixo de 50. Foi entubado, entrou em coma, sem ser induzido. Foi preciso fazer uma drenagem do pulmão dele, de onde tiraram 4 litros de pus. Foi detectado um trombo no pulmão esquerdo, necrose pulmonar, coagulopatia. Enquanto faziam a drenagem, saíam os pedaços de seu pulmão. Todos os exames para Covid deram negativo. Ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias e não sobreviveu. Entrou no hospital às 8 da manhã e faleceu no mesmo dia, 13 de 4, às 22h55. Um mês depois da inoculação. No seu atestado de óbito consta como causa da morte choque séptico e pneumonia bacteriana, com muitos planos. Me deixou com uma menina de 1 ano e 11 meses e um bebê recém-saído da CTI com 20 dias. Olá, sou Alain, filho da Rosemary Ferreira Gonçalves da Silva, de São Vicente, São Paulo. Ela tomou a primeira dose da vacina AstraZeneca em 22 de 4 de 2021. Logo, começaram as dores abdominais. Tomou a segunda dose no dia 23 de 7 de 2021. Em outubro, passou mal e foi internada. Teve que passar por hemodiálise no dia 2 de 11 de 2021.
O quadro piorou e ela foi para o centro de terapia intensiva. Veio a óbito no dia 11 de 11 de 2021. A causa do óbito foi insuficiência renal crônica. Ela não tinha histórico de problemas renais. Relato o falecimento do meu irmão, Sandro Dauer da Silva, 46 anos, de Campo Limpo, Paulista, São Paulo. Ele era um homem jovem, saudável, até receber a segunda dose da vacina AstraZeneca, em 25 de 9 de 2021. Após essa data, ele começou a relatar muitas dores nas pernas e joelhos. Começaram a aparecer muitos hematomas em seu corpo. E no dia 12 de 12 de 2021, ele foi encontrado sem vida em casa. Causa do óbito: infarto agudo do miocárdio, trombose coronária, aterosclerose coronária. Era tudo para mim. Não consigo acreditar que meu amado irmão, jovem e saudável, nos deixou. E tudo após receber essa vacina experimental. O Sr. Gésio da Silva Rosa, 77 anos, morador do Rio de Janeiro, tomou a terceira dose de Pfizer em 4 de 10 de 2021. Em novembro, começou a apresentar inchaço e dilatação dos vasos das pernas, vermelhidão e endurecimento das panturrilhas. Também apresentou inchaço do abdômen. Foram várias idas às UPAs e hospitais. E mesmo diante do quadro que apresentava, os médicos diziam não ser caso de internação. A família persistiu na procura por atendimento, até que em uma das UPAs foram feitos exames laboratoriais e constataram plaquetopenia. Foi medicado com sulfato ferroso, mas o quadro se agravou, evoluindo para dificuldade respiratória. Após um exame de ecodoppler, foi constatado um trombo na virilha esquerda. Diante esse quadro, ele foi levado imediatamente para a internação no hospital de Realengo no dia 19 de 1 de 2022. Ficou internado durante 9 dias no mais completo e total descaso, tanto por parte da enfermagem e médicos totalmente despreparados para lidar com um quadro de extrema urgência, com dificuldades para respirar. Ele precisava estar em uma CTI, suporte de oxigênio e hemodiálise, mas esteve completamente desassistido, vindo a óbito em 28 de 1 de 2022. O Sr. Gésio sempre manteve uma rotina de vida saudável, boa alimentação. Ele não tinha nenhuma comorbidade grave ou qualquer problema de saúde. Somente após a vacina, teve sua saúde comprometida por uma trombose que ceifou sua vida. Olá, sou a Caliane, mãe de Cauã Bandeira e Silva, nascido em 17 de 11 de 2008. Meu filho tinha só 12 anos. Moramos na cidade de Dr. Severiano, Rio Grande do Norte. Ele era um menino saudável, não sentia nada. Ele tomou a vacina no dia 16 de 9 de 2021, quando recebeu a primeira dose Pfizer na cidade de Dr. Severiano, Rio Grande do Norte. 2 dias depois de ser inoculado, começou com tremedeiras, fraqueza. Procurou o hospital e falaram que não era nada. Foi enviado para casa. No 4º dia apareceu uma dor na perna. Os dias passaram, ele piorou muito e morreu no caminho do outro hospital, Hospital Wilson Rosado, em Mossoró, no dia 25 de 9 de 2021, apenas 9 dias depois da vacina. Laudo do óbito: tromboembolismo pulmonar e trombose venosa profunda. Meu filho não era doente, era sadio, não vivia em um hospital, estudava, fazia tudo. Infelizmente, perdi meu filho. É muito triste. Olá, meu nome é Denise, sou mãe da Rebeca Cristina Vieira Ferreira, 39 anos, de Sorocaba, São Paulo. Dia 4 de 6 de 2021. Rebeca estava feliz da vida por ter tomado a primeira dose da vacina AstraZeneca. Dia 12 de 6, 8 dias após a vacina, me enviou mensagem:
Eu não sei se é do meu problema ou se é efeito da vacina. Eu estou com dor no corpo e vontade de vomitar, sem ter nada no estômago. Começou agora à tarde, mas eu já tomei remédio e estou melhor. Dia 16/6, eu tirei os remédios da pressão. Ontem eu quase morri, minha pressão baixa estava quase 9/7. Dia 17/6, o frio está judiando de mim. Estou cada vez mais dependente da bombinha e foi depois da vacina. Eu não estava assim. Não sei o que aconteceu hoje, que tudo o que eu como solta o intestino. Dia 20/6, enviei mensagem de bom dia às 8h10. Visualizou às 11h24 e não me respondeu. Pela primeira vez na vida, ela havia sofrido um infarto fulminante no final da tarde. Meu nome é Rosana, de Campinas, São Paulo. Meu marido, João Francisco Filho, faleceu 18 dias após tomar a primeira dose da AstraZeneca. Éramos casados há quase 40 anos. Ele tinha 66 anos de idade, 2 filhos, nunca teve comorbidades, era saudável, nunca teve nada. Caminhava 15 km por dia, forte, cheio de vida. Tomou a primeira dose em 22/4/2021. E no dia seguinte começou a ter muita fadiga, tosse. Dormia sentado, não conseguia deitar e tinha falta de ar. Por último, as pernas começaram a inchar. Levei em vários médicos, diziam ser reação normal da vacina. Receitavam antialérgico e mandavam de volta para casa. No dia das mães, 10/5, ele acordou bem, almoçamos normalmente, mas à tarde ele começou a passar mal. Levei ao mesmo hospital, deram medicação e o liberaram novamente. No caminho de volta à casa ele desmaiou e voltei com ele ao hospital. Fomos direto para a emergência. Ele foi entubado, não resistiu. Teve 8 paradas cardíacas. Faleceu em 10/5/2021. Ninguém acredita que foi a vacina. É uma luta solitária, a minha, mas sei que vou vencer. E o hospital não me ofereceu o exame para comprovar a causa da morte. Gabriel Barbosa Pedro, jogador de futebol de apenas 18 anos, de Criciúma, Santa Catarina. Foi inoculado com a segunda dose da vacina Pfizer. Dias depois, em 26/10/2021, foi encontrado sem vida em sua casa pela mãe Gislaine. Na declaração de óbito consta como causas: edema agudo no pulmão, estado de mal epilético. Leandra Ludmila Leme, 20 anos. Em 16/8/2021, foi inoculado com a primeira dose da Pfizer em Sorocaba, São Paulo. No dia 19/8/2021, início dos sintomas: febre, dores de cabeça, dor no fundo dos olhos, garganta doente. Começa uma peregrinação pelos hospitais. Testa negativo para a Covid-19. Em 23/8/2021, começou a apresentar diarreia e vômitos, inchaço, extremidades geladas, dor no pescoço. Em 24/8/2021, perdeu o movimento das pernas. Em 25/8/2021, parada respiratória e morte. Foram 9 dias após a vacina. Em 26/8/2021, após o enterro, o órgão da Vigilância Sanitária da cidade informa ao pai que houve um equívoco e que o teste para a Covid-19 havia dado positivo. Vitória MC Luciano, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Tinha apenas 21 anos. Tomou a primeira dose de Coronavac em 8/9/2021. Depois de 10 dias, começaram a aparecer hematomas pelo corpo. Na UPA, verificaram um nível cada vez mais baixo de plaquetas. E ela foi internada.
Tendo recebido 4 bolsas de plaqueta, depois disso, ela melhorou. Depois de 20 dias, visita uma hematologista que afirma que o problema da queda de plaquetas não tem relações com a vacina e a libera para a segunda dose, que ocorreu em 19/10/2021. No dia seguinte, voltaram a surgir muitos hematomas e teve brusca queda de plaquetas novamente. Recebeu 6 bolsas de plaqueta, mas o nível não voltou a subir. Foi hospitalizada e faleceu em 1º de 11/2021. Causa do óbito: trombocitopenia. Deixou esposo e bebê. Eu sou o pai do Victor Cavalcante Sobral, de Arujá, São Paulo. Está sendo muito difícil falar sobre isso. Enterrei meu filho de apenas 12 anos. Um menino cheio de vida. Jogava bola, andava de bicicleta, andava de cavalo. Tinha uma vida normal. Nunca teve problemas de saúde. Temos convênio. Ele fazia consultas 2 vezes ao ano, exames. Nunca acusou nenhuma arritmia cardíaca. Nunca reclamou de dor de nada. Nunca reclamou de nada. E ele veio sofrer um infarto fulminante após a segunda dose da vacina Pfizer. E tudo indica que a causa seja a vacina. Porque no momento que ele deu entrada no hospital, a primeira coisa que tanto o médico como a enfermeira perguntaram se ele havia tomado a vacina. Quando eu chego no ML, no dia seguinte de manhã, a primeira coisa que o legista perguntou é se ele tinha tomado a vacina. Eu respondi que sim. Ele balançou a cabeça e saiu. Infarto agudo do miocárdio. Tudo indica que foi essa vacina, que está sendo aplicada sem nenhum tipo de teste. Em crianças. Sabe-se lá quantas crianças já foram vítimas dessa vacina. O Victor teve um infarto fulminante no portão de casa. Ele estava andando de bicicleta e na hora em que ele chegou no portão, ele foi encontrado caído, todo roxo, com a mãozinha no peito, a bicicleta em cima dele. Infarto agudo do miocárdio. Não tem explicação para isso. Uma criança que joga bola, que corre, que brinca, ter um infarto fulminante assim, sem nenhuma explicação. Foi feita a autópsia. O próprio médico legista achou muito estranho esse infarto agudo na idade dele. O pessoal fecha os olhos para a realidade, cria uma vacina dessas e sai aplicando a primeira, segunda, terceira dose, e agora em crianças, sem o teste mais longo. Portugal proibiu em crianças. Por quê? Porque não foi testado em crianças. O tempo de teste e análise de uma vacina destas foi muito pouco. Está muito difícil demais. Meu nome é Eneida de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Sou mãe de Letícia Belzan Martinez Biral, 23 anos, saudável, estudante do 4º ano de medicina em Presidente Prudente. Naquela cidade, ela fez a primeira dose da vacina AstraZeneca, em 18/6/2021. Retornou a casa logo após a vacinação. No dia 26/6, 8 dias depois, começaram as dores de cabeça. Foi medicada. No dia 28/6, ela foi ao hospital. Foi medicada e liberada. Mas, no dia 29/6, as dores voltaram mais fortes. Voltamos para o hospital. E de lá, ela já foi de ambulância para Santa Casa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na mesma noite, ela foi para uma sala cirúrgica. E no dia 3/7/2021, veio a falecer. A causa: trombose intracraniana, hemorragia intracerebral e morte encefálica. Casos raros, diante dos olhos que teimam em não acreditar e dos mortos que não podem mais falar. No peito pulsa o clamor diante da injustiça. O temor já não mais existe. Coração triste, mas não refém. Uma luta, uma busca pela verdade e pela liberdade. Se vou viver, não sei. Todavia, viver sem liberdade é pior do que existir.
Amei mais a liberdade do que a própria existência, diante daqueles que não podem mais falar, porque cedo partiram, sem um adeus nos dar. Por eles hei de lutar, por aqueles que sobreviveram ao experimento e jazem em sofrimento entre a gente, com uma voz frágil de arrependimento, sem forças para suplicar. Por eles vale a pena lutar, pelas crianças inocentes e pelos frágeis idosos. Pela liberdade eu rogo, pela justiça eu clamo e pela verdade eu morro. Diante do massacre, o genocídio em massa, em cenas reais, os humanos superaram os animais. Diante do apagão mundial, o dinheiro mudou tudo, as leis e os tribunais. Diante da incerteza, a natureza clama, sem ser ouvida. A sociedade participa do velório, aguardando sua vez, com grande rapidez. Diante das mídias que se calam para a verdade, o dinheiro é a base da mentira e a verdade nos tiram. Bradam a um povo convencido de que não existe perigo, não sabem que caminham para o abismo.